continuar nossas meditações em Esdras capítulo 9. Então vamos lá. Capítulo 9, a gente vai ler o capítulo inteiro. Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e os seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônito. Então os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim. Mas eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande, e por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem, à vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por um pequeno momento se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim, o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida nova, a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. E ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos, que nos ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que estás conquistando é impura em virtude das abominações que seus povos e da corrupção com que a encheram de uma extremidade a outra. Por isso, não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomeis as filhas deles como esposas para os vossos filhos, nem procurei jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim sereis fortes e desfrutareis os bens desta terra, e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, em virtude dos nossos pecados, e ainda nos deixastes este remanescente. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar casamentos com esses povos que praticam abominações? Não ficarias indignado conosco a ponto de nos destruir, sem deixar remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. Por isso estamos sobrevivendo como um remanescente, como se vê hoje. Aqui estamos diante de ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito possa falar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar do Jonathan Edwards. Inclusive, semana passada, no nosso encontro do Vertical, o Jefferson indicou aí alguns livros do Jonathan Edwards para a gente. E a história nos conta que certa vez ele estava pregando na sua comunidade. Ele foi um pregador do século XVIII. E a forma dele pregar era lendo o sermão. Então ele escrevia todo o sermão, é um pouco diferente do que a gente faz hoje. Ele escrevia o sermão e ele realmente lia o sermão. Ele não fazia como a gente que faz meio que um bate-papo assim, né, e vai falando. Não, ele lia. E ele tinha um sério problema de visão. Ele usava um óculos bem fundo e ele lia aqui assim. Então ele cobria o rosto dele, imagina, né, eu lendo para vocês assim, né?
sem ver vocês e sem vocês ver o meu rosto. E era assim que ele fazia, mas era o jeito que ele conseguia ler, né? Tinha que ficar bem pertinho. E ele estava um dia pregando, né, sobre a palavra de Deus e sobre Deus falando contra o pecado e a nossa culpa e ele lendo, né, e ali, né, concentrado na sua leitura. Ele estava assim no púlpito, de repente ele sente alguém puxando a calça dele assim: para porque a gente não aguenta mais. Aí quando ele parou, ele baixou, estava todo mundo caído no chão, ajoelhado, chorando, né, desesperado ali por causa dos seus pecados. E a gente vê algo semelhante no que aconteceu aqui com Esdras. A gente lembra qual que era a missão de Esdras. A missão de Esdras era levar a lei do Senhor para aquelas pessoas que agora foram para Jerusalém, que ficaram lá tanto tempo cativo na Babilônia e tinha perdido muito do que era a vida com Deus, do que era a lei do Senhor. E aí o rei, tocado pelo próprio Deus, como a gente viu, a mão do Senhor estava o tempo todo conduzindo a história, e chama Esdras e fala: você vai lá, você vai para Jerusalém, você que é um escriba, um mestre da lei, você que conhece, você é um sacerdote, você vai lá e vai ensinar esse povo sobre a lei de Deus. E a gente viu todo o processo ali da ida de Esdras para Jerusalém. E aí nosso texto diz aqui, né, a gente já tinha visto na semana passada, que pela mão do Senhor, eles chegaram bem em Jerusalém. E agora, terminado tudo isso, né, aquilo que a gente viu, entregue lá o ouro, a prata para o templo, tudo aquilo que aconteceu ali no capítulo 8, terminado tudo isso, então alguns do povo de Israel chega para Esdras e fala: vamos contar para você o que está acontecendo. De acordo com os estudos aqui, tinham passado mais ou menos 4 meses desde a chegada de Esdras e sua comitiva ali em Jerusalém. Então, o que se especula, porque o texto não diz, mas o que se especula, principalmente analisando vários textos aqui, é que talvez Esdras, ele não tenha ficado somente ali em Jerusalém esses 4 meses, mas meio que ele fez uma tour ali por Jerusalém e suas imediações para se apresentar, que agora ele tinha sido enviado pelo rei Artaxerxes, e que agora ele estaria ali conduzindo o povo, né, e possivelmente já falando sobre a lei do Senhor, né, e apresentando. Isso é o que se especula. O nosso texto não diz claramente isso, mas todos os comentaristas chegam nessa conclusão. Logo, e aí ele agora está em Jerusalém, ele está ali, e aí alguns do povo chegam para ele, alguns dos líderes ali, e começa a falar do pecado do povo, talvez exposto exatamente pela palavra de Esdras. A gente não sabe aqui, mas possivelmente Esdras tenha começado a ler a lei do Senhor. E quando ele leu ali Deuteronômio, estava ali que o povo não poderia se misturar com os povos das outras nações. Não poderiam se casar. E ele estava lá, e aí chegam os líderes e falam: Esdras, então, a gente está com um problema. Nós temos um problema de casamento misto aqui no meio do povo. Inclusive, os sacerdotes, né, são os primeiros a fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vê a reação de Esdras. Está aqui. Cadê? Quando ouvi isso, no verso 3, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônito. Esse é um tipo de reação que a gente não tem muito, mas era muito comum no mundo antigo. O fato de rasgar suas vestes era exatamente uma desolação, era uma angústia profunda. Então se rasgava as vestes, se puxava os cabelos imagina você arrancar os cabelos da sua cabeça, arrancar os pelos da barba, porque você está desesperado pelo que está acontecendo. E o problema de Esdras, percebe? Às vezes a gente fica desesperado com problemas que a gente passa. Não, e aqui não era um problema de Esdras, era o problema do pecado do povo. Esdras agora foi confrontado com o pecado do povo, e ele fica desesperado. Fala: o que nós estamos fazendo? E o texto fala que ele ficou ali sentado, né, em silêncio, até o sacrifício da tarde. Que não fala exatamente, mas possivelmente deve ter sido cedo. E ele deve ter ficado o dia inteiro
ali lamentando em silêncio o pecado do povo. E aí vamos entender um pouco, né, esse pecado do povo. O que estava acontecendo aqui? Né? O ponto é o casamento misto. E a gente não pode fugir dessa questão e tentar achar uma metáfora para isso. Né? Qual que era o problema? O povo de Deus estava se casando com quem não era povo de Deus. Não tem muito. Não, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o povo de Deus estava se casando com quem não era povo de Deus. Tinha reverberações? Lógico. E esse é o grande motivo pelo qual Deus proibia o casamento entre o povo judeu e quem não era judeu. Tá? E a gente pode olhar para um texto como esse, nos nossos dias, e pensar, isso é racismo, isso é xenofobia, isso é exclusivismo. Né? Mas o ponto de Deus nunca era uma questão de raça, uma questão étnica, uma questão de nacionalidade, mas sim porque quem era Israel? Tudo tinha a ver com identidade de um povo. E a gente já falou muito disso, né? Para o povo de Israel, a identidade do israelita, ela não era desassociada da sua vida espiritual. Ele não se entendia como um israelita, a sua nacionalidade, como nós. Somos brasileiros. E aí você fala, o ser brasileiro não se confunde com o ser cristão. Certo? Tem alguma coisa a ver com a outra? Não. Para o israelita, tinha. Ele fala, eu sou um israelita. O que significa? Eu sirvo o Deus de Israel. Não era uma questão só de nacionalidade. A questão étnica de Israel, ela ultrapassava a questão da etnia, da nacionalidade, da família em que nasceu. Mas era um compromisso de Deus com o seu povo. E aí quando a gente vê lá em Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, e aí ele dá as leis para o povo, que era a lei de conduta agora desse novo povo, ele fala, por que ele faz isso? Porque ele escolhe Israel para ser, ele falou, vocês agora serão nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus, povo exclusivo de Deus. Essa é a identidade de Israel. Nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E aí lá em Deuteronômio, você tem a lei, falando exatamente, isso que a gente vê aqui no nosso texto, é praticamente uma cópia, né, quando fala desses outros povos aqui, os cananeus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios e os amorreus. Né? É exatamente os mesmos povos que estão lá em Deuteronômio, que Deus falou, não se casem com esses povos. E qual que era o grande problema do casamento? Era porque Deus não gostava, ele não queria uma mistura étnica entre esses povos? Não. Tanto é que Israel, a comunidade de Israel, e Deus sempre recebeu quem quisesse fazer parte da comunidade de Israel. Nós temos exemplos claros na Bíblia. Ruth, todo mundo conhece a história de Ruth, né? Nos encontros de mulheres, muito fala de Ruth, nos casamentos, cita Ruth, né? Porque Ruth era uma, quem lembra? Uma moabita, certo? E aí, Ruth, ela se casa ali, tem aquele processo todo, o marido morre, ela está junto com a sua sogra, vai para a sua terra lá, você casa de novo, né? E que eu vou voltar para a minha terra, para o meu povo, que é o povo de Israel, você pode voltar para o seu povo. E o que Ruth fala para ela? Não, eu vou ficar com você. O seu Deus agora vai ser o meu Deus, e o seu povo, o meu povo. E o que acontece com Ruth? Ela é totalmente aceita por Deus. Ela é tão aceita que ela está, né, na linhagem de Jesus. Então, percebe, o problema nunca foi nacionalidade. Era alguém, então se qualquer um desses, moabitas, jebuseus, amorreus, que falasse, eu quero servir o Deus de Israel. Pronto, agora você faz parte de Israel. Percebe que não é um problema de racismo, de xenofobia, mas era um problema de identidade diante de Deus. E esse era o grande problema. E por que Deus então proibiu o casamento? Porque o que é um casamento? O casamento é uma junção
né? E quando a gente pensa aqui entre duas identidades diferentes, então o problema não eram nacionalidades diferentes, era identidades diferentes. O israelita, ele servia o único Deus, né? Tem bem claro, o Jefferson também leu lá na semana passada, né, de Deuteronômio, né? E quando a gente vê em Êxodo os 10 mandamentos, qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Não pode, é o único Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás, a nenhum outro. E aí, se num casamento, e a gente vai ver exemplo disso aqui no Antigo Testamento, em várias vezes, quando houve esse casamento, o que acontecia? Então, imagina, né? O homem se casava com uma mulher emonita, egípcia, ela trazia para dentro do seu lar todos os ídolos. E aí ele não proibia. Não, você não vai mais adorar aqui, não, porque isso é absurdo. Não existia esse tipo de coisa. Porque ela realmente adorava outros deuses. Então, mesmo que ele jogasse aqueles ídolos fora, né, o que não acontecia, porque a gente vê isso em vários episódios, nunca houve esse tipo de acontecimento. Muito pelo contrário, os ídolos eram recebidos. Né? E a gente vê hoje até na internet, outro dia eu vi um cara aí nas redes sociais, porque essa ideia de que os judeus adoravam, né, os israelitas adoravam um Deus único é mentira. Eles adoravam vários outros deuses também. E é o que Deus condena no Antigo Testamento inteiro. Então não é porque a gente vê no Antigo Testamento que os israelitas começaram a adorar outros deuses que Deus falou, não, tudo bem, está tranquilo. Não, Deus falou, está errado, é pecado. E eles sofreram, e o grande problema, Esdras está falando, por causa do que a gente fez, a gente está passando grandes problemas. Nós somos exilados, perdemos a nossa terra, o povo foi levado para o cativeiro. Por quê? Por causa do pecado. Então, o grande problema aqui do casamento misto era a mistura de identidade. E aí a gente vai trazer para os nossos dias. No Novo Testamento nós já temos isso também. O que Paulo fala? Não se coloqueis em julgo desigual. E a gente vai falar, não, peraí, Paulo era meio radical. Ou seja, então a Bíblia inteira é radical. E é o que muitos dizem. Por quê? Porque não pode existir mistura de identidade. Ou nós pertencemos a Deus e toda a nossa casa vai pertencer a Deus, ou o que acontece lá com o que Deus fala mesmo em Deuteronômio, se vocês tiverem um casamento misto, vocês vão se perder na idolatria. E isso é fato. Porque se a gente entende, né, como funciona um casamento, o casamento, como eu falei, é uma junção. Né? Junção de duas pessoas que, como Paulo mesmo disse, se tornam uma só carne. Começa a viver os mesmos objetivos. Agora pensa, como uma pessoa tem um objetivo e outra tem um outro objetivo, e não estamos falando aqui de um querer morar no Brasil, outro querer morar na Europa. Não, estamos falando de identidade de vida. Sobre qual é o meu propósito de vida aqui na Terra. Nós temos falado muito de propósito ultimamente. Nós somos criados com um propósito. Deus nos resgata através da obra de Jesus Cristo, para nos dar um propósito. E aí pensa, eu tenho um propósito e me caso com alguém que não tem um propósito. Como que vai ficar a vida? Quem é mais fácil perder o propósito? Eu. É ou não é? Isso é fato, tá? Então, não tem como a gente negar o que Deus está falando para a gente aqui. Que existe um problema no casamento misto. Seja dessa época do Antigo Testamento, seja na época de Paulo, seja nos nossos dias. Então, aos jovens, né, se preocupem com isso. Fala, não, mas aí o cara é legal, a moça é legal. Não é uma questão de ser legal. Que Deus não está falando os egípcios são chatos, você vai sofrer na mão deles. Não, o que Deus está falando? Vocês vão se perder. Vocês vão começar a adorar outros deuses. E aí vocês vão sair fora. Vocês vão perder a identidade que vocês têm comigo. Então, o problema não é... Porque muita gente fala, porque se você casar com um incrédulo, você vai sofrer. Não é esse o problema. O negócio é que quando você casar com um incrédulo, você vai perder a sua identidade. Logo, você é excluído do povo de Deus. Porque você começa a se afastar. Porque Deus é mau, exclui? Não, a própria pessoa se exclui. Porque quando alguém abraça a idolatria, o que ela está fazendo? Correndo de Deus.
Porque Deus fala, só a mim adorarás. Você fala, não, tudo bem, Deus, eu vou te adorar, mas tem outras coisas aqui também, outros deuses. Aí você pode falar, mas pega um caso hipotético, né? O rapaz, não, aquela moça, mas ela não tem outra religião, não, ela nem crê em nada. Piorou, né? Você vai se casar com alguém que não crê na divindade. O fato de crer em outra já é um problema. Alguém que não crê no mundo espiritual, não crê, como que você vai lidar com essa questão? Percebe? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas aí você pode falar, né? Tudo bem, essa mensagem é muito boa para os jovens, né? Mas eu já sou casado, minha esposa, meu marido, né, cristão comigo, então essa mensagem não é para mim, né? Poderia ter sido lá quando era jovem, mas agora já estou casado, já estou bem, essa mensagem não é mais para mim. Só que aí a gente pode pensar, né, nos nossos dias, e existem alguns contratos que a gente tem que se assemelham muito a um casamento, uma sociedade, um contrato de trabalho, né? Nós temos várias coisas que podem parecer, que simulam um casamento, né? E isso também é problemático. E a gente pode falar, mas aí agora, então significa que eu não posso trabalhar numa empresa, que se meu patrão quiser estabelecer um contrato comigo e ele não for cristão, então eu não posso? Não, vamos entender o contexto. Porque o grande problema dos casamentos mistos era a idolatria, certo? E aí nós podemos pensar, no nosso caso, que se você adquire uma sociedade ou um contrato de trabalho, né, você fala, então, eu vou ser levado a mudar de religião? Não estamos falando de religião, estamos falando de idolatria. E aí, o que é idolatria? É tudo que você coloca no lugar de Deus. E isso pode ser um deus aqui, como os egípcios que tinham lá Amon-Ra, tinha Anubis e tantos deuses. Mas nós temos os deuses do nosso século, que são dinheiro, fama, sexo, poder. Isso são ídolos. E quantas pessoas, né, não se deixam, não trocam o amor a Deus, a adoração a Deus, por essas coisas. Isso é idolatria. E aí, voltando a falar do nosso casamento misto, casamento de verdade, pensa, um rapaz, como eu falei, que quer servir a Deus, né, que adora a Deus, e ele se casa com uma moça que o ídolo dela é o dinheiro, ser bem sucedido, ter uma mansão, ter carros, ter coisas. E aí, como que ele vai lidar com isso? Ele fala, não, mas eu tenho que servir a Deus, eu trabalho, né, mas eu não tenho objetivo de ficar milionário. E ela, não, mas eu quero que você seja. E aí? Aí você vai falar, não, aí você vai divorciar para continuar servindo a Deus? Cria outro problema. Um problema poderia ter sido evitado antes, não é? Mas o que a gente geralmente vê? Não é isso. Geralmente cede. Não, você tem razão, né? Eu posso continuar servindo a Deus, mas, né, eu continuo indo na igreja, não tem problema. A gente acha que isso é suficiente. Mas Deus, Ele não quer um pedaço da nossa vida, Ele quer a nossa vida. Porque isso forma a nossa identidade, quem nós somos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus ou não? E quando fala propriedade exclusiva, é exclusivo. Certo? A gente tem que entender bem o que significa isso. Se a gente fala, se você se declara, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, o que você está dizendo para Deus? Eu não divido a minha vida com mais nada. Alguém pode declarar isso categoricamente? Ou será que a gente começar a analisar a nossa vida, a gente vai perceber que mesmo sem ter casado com alguém que não é cristão, mesmo sem ter nenhum tipo de sociedade, mas como nós nos casamos com muitas coisas desse mundo. Nós nos casamos com ideologias, nós nos casamos com pensamentos, com cosmovisões que são idólatras. E o Senhor está falando para a gente, fuja desse casamento. Esses casamentos que são com ideologias, com ideias, com o pensamento desse mundo, esse você pode se divorciar de boa.
isso é o que estava acontecendo aqui. Logo, esse povo que estava aqui em Jerusalém, que foi chamado, que era, como Esdras mesmo vai falar, é o remanescente que Deus trouxe. Deus deixou um remanescente pela misericórdia dele. E esse remanescente está cometendo os mesmos pecados dos nossos antepassados. E isso vai acarretar em consequências. Então, Esdras lamenta. E aqui é muito interessante, né? A gente vai ver que Malaquias depois vai trazer a mesma coisa. Vocês estão se casando com pessoas de outras nações, né? E alguns comentaristas aqui, é interessante pensar nisso, eles trazem uma ideia do que pode estar acontecendo e causas desses casamentos mistos. Porque muitos desses povos em volta eram proprietários de terra. Então, se eu der a minha filha em casamento pro amorreu ali, eu vou conseguir uma terra. Percebe que o negócio é muito mais profundo? Não era só uma questão, porque eu amo. Porque os casamentos não eram dessa forma. Quem fazia os casamentos? Os pais. Então era até bem diferente, né? Porque a pessoa, porque eu estou apaixonada. Não, lá não era esse caso. Mas o pai tinha interesses econômicos, financeiros. Então, percebe como a idolatria já está bem por trás de todo o casamento. E aí, só que ele dando a sua filha em casamento para alguém idólatra, ele estaria transformando a sua própria filha numa idólatra e excluindo ela do povo de Deus. Olha a seriedade do negócio. E aí é por isso que Esdras, ele fica nessa condição, porque ele percebeu a seriedade do problema. E aí, olha que interessante, né? A gente vê ele ficando ali atônito, como no nosso verso 3. E aí o verso 4. Então os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim. E isso aqui é muito interessante, porque os outros que tremiam, essa expressão, tremiam diante da palavra do Deus de Israel. Isso ecoa muito Isaías 66, 2, que fala assim, Deus falando através de Isaías: mas a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. E aí isso tem muito a ver com a nossa resposta quando Deus nos confronta com o nosso pecado. Eu acabei de trazer um confronto, que é: como que nós estamos lidando com as coisas da nossa vida? Será que somos propriedade exclusiva de Deus mesmo? Como está a nossa identidade diante de Deus? Estou dividindo Deus com os deuses dessa terra, ou estou vivendo totalmente para Deus? Eu tenho o foco da minha vida em servir, agradar e adorar a Deus. Quando a gente ouve palavras como essa, qual é a nossa reação? Não é tão sério assim. Ou a gente treme diante da palavra de Deus? E esse é o ponto. Deus fala: aqueles que eu estimo são aqueles que tremem diante da minha palavra. E aí, lembrando da nossa história do Jonathan Edwards, Jonathan Edwards estava falando da palavra de Deus. E o que aconteceu com aquele povo? Eles começaram a tremer diante da palavra de Deus. Eles começaram a se perceber pecadores. E esse tem que ser o nosso primeiro passo quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. É perceber o nosso erro. O nosso grande problema da nossa geração, eu acho que não só da nossa geração, a gente já vai ver isso desde Adão, né? Quando Adão peca e Deus chama Adão: não, você comeu do fruto? Né? Porque quando ele falou: cadê você, Adão? Que eu estava nu e me escondi. Você? Como você percebeu isso? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? A mulher que o Senhor me deu, que me deu para comer. Né? Então a gente percebe, desde o primeiro pecado, a gente já quer se isentar do pecado. A culpa não é minha. Não tenho culpa. Né? As coisas acontecem na minha volta, não é culpa minha. Eu sou legal, eu quero, eu tento, mas... Né? Mas o que Deus quer da gente? Que a gente reconheça o nosso pecado. A gente não tem que dar desculpa. Imagina, eu fico pensando, né, na reação de Deus ouvindo Adão falar, né? Primeiro já começa com Adão se escondendo de Deus, uma coisa impossível. E aí, por acaso você comeu, ainda Deus dá aquela colher de chá para ele, né?
A mulher que já me deu, e ela que me deu e eu comi, não tenho culpa nenhuma. Aí Deus pensando, que coisa, não? E aí ele chama a mulher, você fez isso? Foi a serpente, eu não tenho culpa nenhuma. Ela me enganou, né? Mas, e aí a gente, diante de Deus, fala a mesma coisa. Senhor, eu não tenho culpa, né? Mas sabe como é? Faço essas coisas, mas eu só quero te servir, eu só quero, né? E a gente começa a arrumar desculpas para o nosso pecado. E Deus não quer que a gente arrume desculpa para o nosso pecado. Ele quer que a gente olhe o nosso pecado, perceba o nosso pecado e se arrependa do nosso pecado. Que a gente trema diante da palavra do Senhor. Então, tanto Esdras como esse povo aqui foi convencido do seu pecado. E aí toda vez, né, a gente vê tanta gente falando sobre avivamento, pedindo, orando para Deus trazer um avivamento sobre a igreja do Brasil e do mundo. E como que Deus traz um avivamento? Todo o avivamento começa primeiro com a exposição da palavra de Deus. E aí continua com o povo reconhecendo o seu pecado. Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu lá com Jonathan Edwards. E a partir disso, Jonathan Edwards experimenta um grande avivamento dos Estados Unidos como nunca se viu. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus e o povo reconheceu o seu pecado. Então não existe avivamento sem reconhecimento de pecado. Avivamento, como a gente já falou tantas vezes, não é sentir um negocinho, não é, que legal, tá clima. Não, o avivamento começa com um clima assim, um clima de quê? De desespero. Desespero pelo pecado. Começa com, eu posso morrer a qualquer momento porque o Senhor é santo e eu sou pecador. É assim que começa o avivamento. O avivamento nunca vai começar com um negocinho gostoso. Ele sempre vai começar com confronto com o pecado e com o reconhecimento do pecado e a confissão de pecado. E aí quando a gente chega numa situação dessa, quando Deus nos confronta com o nosso pecado, qual tem que ser agora a nossa ação? Fala, acho que eu não sirvo para isso mesmo, eu vou largar a igreja, né? Pensa nesse povo aqui, Esdras, falando, tudo errado, quer saber, eu vou voltar para a Babilônia, né? Deixa isso daí para lá. Foi isso que Esdras fez? Foi isso que o povo ali que percebeu o pecado fez? Vamos deixar isso para lá e vamos brincar de outra coisa? Não. Esdras fala aqui, né? Na hora do sacrifício da tarde, verso 5, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse. E aí começa a oração de Esdras. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, o que nós temos? Qual que é a nossa primeira reação? Se colocar diante de Deus. E aí nós vamos ter aqui a oração de Esdras, que é um bom exemplo de oração para nós. É interessante porque a semana passada nós falamos bastante de oração e hoje nós vamos continuar a falar de oração. Semana passada falamos da oração confiando no Deus que é soberano. Agora é um outro tipo de oração. É um Deus que é soberano, todo-poderoso, né? Como a semana passada todo mundo ficou animado. Eu vou orar porque Deus pode todas as coisas. E agora é oração para o mesmo Deus. Só que aquele Deus que é santo, que é justo e que pode todas as coisas. Então, o que seria de mim um pecador nas mãos de um Deus santo? E aí vem a oração. Então, a primeira coisa da oração de Esdras aqui, que está no verso 6, né? Ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a Ti. Isso já mostra uma atitude de humildade. Esdras não chega todo... Lembra do fariseu lá orando em Jesus, né? Graças te dou porque eu não sou como esses, né? Então ele chega, né? Estou demais envergonhado para levantar a minha cabeça, o meu rosto diante de ti. Mas olha como que ele continua: porque os nossos pecados cobrem nossa cabeça. E isso aqui é muito interessante. Esdras coloca o coletivo de Israel. Ele se identifica não como uma pessoa diante de Deus, mas como um povo.
Porque qual que era o grande problema do pecado aqui? A identidade de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a primeira coisa quando nós formos orar, e isso qualquer tipo de oração, nós precisamos nos identificar com o povo de Deus. Nós temos que entender que a nossa oração, ela não é uma oração individual, ela é uma oração de alguém que pertence ao corpo de Cristo, que pertence ao povo de Deus. Então todas as nossas orações, menos do nosso pecado, nós temos que entender que o nosso pecado individual, ele afeta o povo de Deus. A gente vai ver isso nas Escrituras o tempo todo acontecendo. Não existe o meu pecado e ele traz consequências para mim. Não, o meu pecado, ele vai trazer consequências para mim e para o meu povo. Então, a oração com esse senso de coletividade, ela não é simplesmente uma oração com o senso de coletividade. É a nossa vida com esse senso de comunidade. E aí, isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu acredito que a nossa responsabilidade já é muito grande, pensando num Deus santo. Mas, além do Deus santo, nós temos os nossos irmãos. Então, dá uma olhada para o seu irmão aí do lado. E pensa que você é responsável por esse povo. Você faz parte desse povo. E o seu pecado influencia a vida de cada um deles. A sua idolatria, o se vender para os deuses desse mundo, influencia a vida de cada um dos seus irmãos. Não é só seu. O problema não é só seu. O problema é nosso. Porque nós somos um povo. Deus nunca vê a gente isolado do povo de Deus quando a gente peca. Ele olha para a sua igreja e ele vê um povo que está se afastando dele. Então a nossa oração tem que ter, a nossa vida, nosso sentimento e a nossa oração tem que ser com esse senso de comunidade. E Esdras fala aqui. E olha como ele fala lá no verso 10 também. E agora, nosso Deus, que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos. E aí ele traz nós pecamos porque nós abandonamos a tua palavra. E por isso que a gente não pode nunca se afastar da palavra de Deus. Mas aí vem o segundo ponto, que é a própria confissão de pecado, que está aqui no verso 7. Desde os dias dos nossos pais, até agora a nossa culpa tem sido grande, por causa das nossas iniquidades. Nós, os nossos reis e nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, à humilhação, à pilhagem, à vergonha, como se vê hoje. Por quê? Por causa do pecado. Então, e Esdras aqui, ele começa a confessar o seu pecado. Então nós precisamos sim confessar. O Novo Testamento nos mostra, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós precisamos confessar. Por quê? Porque Deus não conhece o nosso pecado? Conhece. Não foi o que Ele fez com Adão? Ele não sabia que Adão tinha feito? Mas o que Ele força Adão a fazer? A falar o que fez. Por quê? Porque isso é importante para nós. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Deus já sabe. Ele já sabe. Antes que a palavra não chegue à boca, Ele já sabe. O pensamento nem subiu ainda à nossa mente, e Ele já sabe. Mas nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós só seremos livres, limpos do nosso pecado, quando reconhecermos o nosso pecado. Porque se a gente não reconhece, a gente não muda. Como que a gente vai chegar diante de Deus? Senhor, eu preciso de transformação nessa área da minha vida, se eu nem confessar e nem identificar o meu problema. A gente entende, como a gente vê até Davi fala, sobre os pecados que até eu desconheço. E muitas vezes a gente ora assim: Senhor, me perdoa dos pecados que nem eu conheço. Mas existe muito pecado que a gente conhece. Então não adianta fazer essa saidinha de lado. Senhor, me perdoa aí, eu nem lembro o que eu pequei, mas como se tentando se isentar. Eu devo ter pecado, porque a Bíblia fala que eu sou pecador, então eu devo ter pecado. Não, eu tenho. E se você parar aí 1 minuto, você vai lembrar de uma lista gigante de pecados que nós cometemos todos os dias. E nós precisamos confessar esses pecados todos os dias. Porque isso é um problema diante de Deus. Porque Deus é santo. Nós cantamos aqui, vamos participar da ceia, que significa o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos perdoar
dos pecados. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário, ter o seu sangue vertido por causa dos nossos pecados. E a gente agora vai querer diminuir a nossa culpa diante de Deus? Fala, não, mas Jesus já morreu pelos meus pecados. Sim, mas o ponto não é anular o que Jesus fez. O confessar os pecados não é o que vai, não é isso que nos perdoa. O perdão está no sangue de Jesus. Mas por que nós precisamos disso então? Por nós mesmos, para nós reconhecermos o nosso pecado. Quanto mais confessarmos os nossos pecados, mais vamos entender a obra de Jesus Cristo. Que é o que acontece aqui, que é o nosso terceiro ponto aqui da oração, que está no verso 8. Agora, porém, por um pequeno momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus. Então percebe, olha o que Esdras fala. Percebe a situação que Esdras está. Ele rasga suas vestes, puxa seus cabelos, sua barba, ele está atônito. Ele começa a oração falando, eu não consigo nem levantar meu rosto. Estou envergonhado, confuso, porque o nosso pecado é grande. Ele começa a falar do pecado. Mas quando ele começa a confessar o pecado para Deus, o que ele reconhece? A graça. Que exatamente esse é o ponto de se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, o que acontece? Nós passamos a reconhecer a graça. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Ele não tem que morrer de novo. Ele disse, está consumado. Todo o pecado foi cravado na cruz do Calvário. Paulo fala lá em Colossenses, nossa escrita de dívida já foi lá carimbada, pronto, está pago. Não temos mais. Mas então, e aí? Mas nós continuamos pecando. E aí nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, e quando fazemos isso, nós percebemos. Não é que aí, ao confessar o nosso pecado, aí sim, eu já falei isso aqui uma vez, Não é que Deus está lá, a gente pecou e Deus está lá de braço cruzado, chateadão com a gente. E aí, vai, confessa aí, se não confessar, não perdoa. E aí você chega, Senhor, eu pequei. Agora sim. Não é assim que Deus trabalha com a gente. Ele nos chama, Ele nos confronta para que nós percebamos o nosso pecado e nos humilhemos diante dEle e percebemos a graça. Porque Ele já derramou a graça. Deus não é um Deus irado que está lá, doidinho para ver a gente errar, e ir lá e nos castigar. Não. Quando Ele nos castiga, que a gente viu lá em Hebreus, por que Ele nos disciplina? Porque Ele é um Pai amoroso, que Ele quer nos ensinar a viver de maneira digna da nossa identidade. A gente tem que entender isso. O problema não é que Deus é um Deus todo exigente, que tem um monte de mimimis, que fica, você me desagradou, isso que você falou eu não gosto. Muita gente vê Deus dessa maneira. Não, qual que é o grande problema? Vocês são um povo que tem uma identidade nova. Faça jus à sua identidade. Haja como quem é um cidadão do reino. É isso que Deus está falando. Se você não age, você está se excluindo do reino. Não é Deus que exclui a gente, é a gente que sai. Deus não precisa nem excluir a gente, porque a gente se exclui. A gente começa a adorar outros deuses, logo deixamos de adorar o Deus único. Não é Deus que fala, já que você está começando a adorar outro Deus aí, também não quero papo com você. Deus nunca age assim. Deus é sempre receptivo. Deus está sempre nos trazendo de volta. E quando nós somos confrontados com o nosso pecado, é Deus falando o quê? Eu quero você aqui. Eu não quero você longe. Porque se Deus realmente quisesse nos afastar pelo nosso pecado, simplesmente Ele não trazia mais a palavra dEle para nós. É ou não é? Quantas vezes você já deu conselho para uma pessoa, que ela está cometendo um erro, você dá um conselho, aí ela continua, e você dá o conselho de novo. Você fala, faz isso. Chega uma hora que você fala, não vou falar mais nada. É ou não é? Cansei. Não vou falar mais nada para essa pessoa. O que você está fazendo? Você não quer mais saber dela. E aí o que você faz? Você para de ensinar. Então, se Deus está falando com a gente semana após semana, significa o quê? Que Ele não desistiu. Que Ele não nos largou. Que Ele não abriu mão da gente. Falou, então vai viver sua vida aí, não quero mais saber, eu tenho um povo mais legal aqui. Não. Se a gente está ouvindo a palavra do Senhor semana após semana, se quando você abre a sua Bíblia durante a semana, você é confrontado com o seu pecado, é Deus falando, eu quero você como meu povo, eu quero ser o seu Deus, eu quero você como propriedade exclusiva. Então isso é graça.
É o que ele fala aqui. O Senhor deixou um remanescente, estabeleceu com segurança no seu santuário, trouxe de volta um povo totalmente errado, mas o Senhor trouxe. Por quê? Porque o Senhor é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso. Não, verso 9, não nos abandonou na nossa escravidão. O Senhor quer a gente, e por isso Ele envia a sua palavra de confronto. Então, nossa oração e nossa vida no geral precisa ter um enfoque na graça, sempre. A graça é que nos garante segurança, proteção, todos os dias. Quarto ponto aqui, para a gente finalizar essa parte da oração, a resignação. O que significa resignação? É quando você não tem mais uma atitude a fazer, a tomar, você para. Sabe quando às vezes você está sofrendo algum problema, e aí você fica lutando, chega uma hora que você fala, cansei de lutar. Isso é resignação. E aí, a gente vê isso em Esdras. Olha como a oração termina. Ó Senhor, Tu és um Deus justo, por isso estamos sobrevivendo como um remanescente, como você vê hoje. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na Tua presença. O que ele fala? Ele fica aqui, falando, não Senhor, agora eu vou tomar uma atitude. Não, agora eu vou mudar. Não é o que a gente faz? Quando a gente é confrontado, não Senhor, agora eu vou me esforçar. Eu vou fazer. O que Esdras está falando? Que ele vai se esforçar, que ele vai brigar. Ele fala, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Resignação. Ele viu o pecado, confessou seu pecado, percebeu a graça de Deus e falou, então Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Só o Senhor pode fazer alguma coisa. Só o Senhor pode me transformar. Eu posso me esforçar e eu não vou vencer meu pecado. Eu posso me esforçar e eu vou continuar sendo idólatra. Mas Senhor, muda meu coração. Só o Senhor pode me mudar. E é interessante como ele fala aqui, estamos aqui diante de Ti. Semana passada lá no Vertical a gente falou do diante de Ti, que é a expressão corandeu que Santo Agostinho usa lá no começo das confissões. E aqui nós temos vezes falando a mesma coisa. Estamos diante de Ti. E esse é o ponto. Quando nós estamos diante do Senhor, não tem o que a gente tentar fazer. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é gracioso. Então, a nossa oração não tem que ser e a nossa vida no geral, não só a nossa oração, mas a nossa vida, não tem que ser uma tentativa de convencer Deus que agora a gente vai melhorar. Ele conhece toda a nossa essência. Ele conhece cada detalhe do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então não tem como tentar enganar Deus ou tentar convencer Deus de que a gente vai melhorar. Nós temos que nos convencer que a obra do Espírito Santo é que nos santifica. Então a nossa oração, ela é uma rendição também. A nossa vida tem que ser uma completa rendição diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Senhor, eu sou pecador, sim, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor já enviou o Teu Santo Espírito. Me santifica, me purifica, me faz ser povo exclusivo, tira os ídolos do meu coração, arranca de mim os ídolos, arranca de mim toda a idolatria, tudo que tira eu do meu propósito aqui de existência, pelo qual o Senhor me resgatou, e me faz andar no caminho certo, e a gente descansar na mão poderosa do Senhor, que nos transforma. Amém? Então a nossa conclusão aqui então como igreja, nós devemos sempre nos deixar ser reformados, remodelados e reorganizados pela palavra do Senhor. Então tudo começa na palavra do Senhor. Por isso nós não podemos nos afastar dela, porque nós só percebemos o nosso distanciamento de Deus pela palavra dele. Por isso nós pregamos aqui a palavra domingo após domingo. Isso a gente já falou várias vezes aqui, Às vezes pode parecer que é repetitivo, e é. Por quê? Porque a gente precisa ouvir sempre. Lembra que eu já falei da outra lá, do nosso déjà vu com amnésia? Eu já esqueci isso.
Exatamente, nós precisamos ouvir todo dia que nós somos pecadores, perceber o nosso pecado e principalmente que o Senhor é o nosso Salvador. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus e para nos dar o ministério da reconciliação. Nós temos que ouvir isso dia após dia, para que a gente não esqueça de quem nós somos. A palavra do Senhor revela o nosso pecado e a gente conhece o Senhor, e aí a gente o ama também. Porque a palavra de Deus não revela só o nosso pecado, mas revela quem é Deus. Como que Esdras pôde chegar na conclusão? Mas por causa da tua graça, por causa da própria revelação. Deus não se revela como um Deus irado, Ele se revela como um Deus gracioso. Se a gente olhar as Escrituras, muita gente acha, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito irado. Será mesmo? Diante de um povo que fazia o que fazia, e Deus vai lá e traz o povo de volta, e traz o povo, e o povo se rebela, e Deus traz disciplina, e vem cá de novo, ensina de novo, traz a palavra de novo. Se a gente lembrar lá do Sinai, Moisés lá no alto do Sinai, recebendo a palavra de Deus, o povo tinha acabado de sair do Egito, saído da escravidão. O que o povo faz? Um bezerro de ouro. E aí Moisés desce lá, e aí Deus poderia ter abandonado aquele povo ali. É isso que Deus faz? Não, porque Deus tem amor, tem graça, e a gente vai ver isso em todo o decorrer das Escrituras. E a gente não precisa ir tão longe. Olha para a sua vida, eu olho para mim e você olha para a sua. A gente já não deu muito motivo para Deus ter falado tchau, mas Ele não disse. Todos os dias nós damos motivo para Deus nos castigar, para Deus nos jogar no inferno, mas Ele não faz isso, porque Ele é um Deus gracioso, e a gente vê isso na própria Escritura. Então, que a gente tenha uma vida confessional. Primeiro, confessar a palavra de Deus, confessar os nossos pecados, confessar a graça de Deus, e aí viver para Ele. Isso vai fortalecer a nossa identidade em Deus. E esse é o grande ponto da nossa mensagem aqui, que é: Deus nos dá a sua palavra porque Ele quer formar em nós uma identidade. E aí nós somos confrontados com essa palavra, e aí em oração, nos humilhando diante de Deus, a identidade de Deus é moldada em nós. E é Ele que molda, não somos nós que moldamos a nossa identidade em Deus, é Ele. Amém? Então, que nós tenhamos essa vida confessional diante dEle, essa vida de humildade diante dEle. Então, quero convidar você agora a orar diante do Senhor. E eu não quero simplesmente que você analise os seus pecados, Eu sei que a gente tem muitos e a gente poderia começar a enumerar aqui os nossos pecados diante de Deus. Mas o que a gente precisa agora, nós estamos reunidos como igreja, e a gente tem uma oração comunitária mesmo, de reconhecimento de pecado, da idolatria. A gente às vezes, muitas vezes quer bater em alguns nossos irmãos aí, chamando eles de idólatras, e a gente muitas vezes é também, e eu não estou falando que eles estão certos. Idolatria é pecado o tempo todo, só que a gente acha que a gente não é, só porque a gente não tem às vezes uma imagem na nossa casa, só que a gente tem ídolos dentro do nosso coração. E eu queria que a gente orasse sobre isso agora, que a gente confessasse os nossos pecados de idolatria diante de Deus, e não falando: Senhor, a gente vai mudar, mas falando: Senhor, tenha misericórdia de nós, confio na Tua graça para nos transformar. Vamos orar juntos. Senhor, como vimos na Tua palavra, o Senhor tem nos confrontado dia após dia, o Senhor tem nos mostrado tanto a Tua santidade como o nosso pecado. Senhor, como essas pessoas na época de Esdras que
tinha se dado em casamento mistos e estava caminhando a passos largos para a idolatria, adorando outros deuses. Nós podemos enxergar isso dentro do nosso coração. Nós muitas vezes nos contaminamos com os ídolos dessa terra. Nós nos poluímos com o amor pelo dinheiro, pelo amor às coisas dessa terra, pelas pessoas, pelo egoísmo. Senhor, nós como igreja agora nos colocamos diante de Ti. Nós podemos repetir as palavras de Esdras. Se nós percebemos o nosso pecado, nós não temos nem coragem de levantar o nosso rosto a Ti, porque os nossos pecados são muitos, a nossa idolatria é grande. Mas nós reconhecemos o nosso pecado e colocamos diante de Ti, sabendo que nós não temos força para vencer. Nós não temos o poder de vencer. Nós não temos força suficiente para vencer os nossos pecados. Por isso reconhecemos a Tua graça. Por isso nós olhamos para Jesus Cristo. Nós olhamos para a cruz, que é onde o nosso pecado foi cravado. Tua palavra nos diz que todo o nosso pecado foi levado cativo lá na cruz do Calvário. E, Senhor, é porque confiamos nisso que nós nos colocamos diante de Ti. Nós colocamos todo o nosso pecado, toda a nossa idolatria diante de Ti, sabendo que o Senhor pode nos transformar. Senhor, nós como igreja aqui, nós temos buscado a Tua manifestação, temos buscado sermos relevantes na terra, temos buscado viver uma vida de impacto aqui nessa terra. Nós temos orado por avivamento, nós temos orado pela a Tua manifestação, para salvação, para a implantação do reino. Senhor, nós sabemos que tudo começa com o reconhecimento do nosso pecado. Senhor, nos perdoa. Perdoa o nosso pecado. Perdoa a nossa idolatria. E nós podemos chegar diante de Ti, porque o Senhor é aquele que perdoa pecados. Senhor, que a mensagem da salvação não seja só nos nossos lábios, quando a gente pregar para alguém. Que a mensagem da Tua salvação seja poderosa nos nossos dias, no nosso cotidiano. Senhor, que a gente se entenda como um povo exclusivo Teu. Nós queremos descansar nisso, Senhor. Descansar na Tua graça. Senhor, conduza-nos a uma vida de santidade, a uma vida de entrega total a Ti, para que o mundo possa olhar para a gente e perceber: esse povo é diferente, esse povo vive para Deus, esse povo não vive para os seus próprios objetivos, esse povo não vive para si, esse povo vive para abençoar o povo dessa terra. Senhor, transforma-nos de acordo com a Tua vontade. Muda a nossa realidade. E nós Te adoraremos todos os nossos dias. Senhor, que a nossa vida seja uma resposta à Tua graça. A Tua graça maravilhosa. Nós oramos e descansamos em Ti. Nós estamos aqui como as palavras de Esdras. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Nós sabemos que a Tua presença é real nesse lugar. O Senhor está aqui. O Teu Santo Espírito está habitando na Tua igreja. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Que essa percepção quebre o nosso coração. Que essa percepção da Tua presença mude a nossa realidade. Senhor, estamos diante de Ti, um Deus santo, um Deus soberano, todo-poderoso, gracioso, misericordioso. Senhor, nos colocamos em Tuas mãos
Porque só o Senhor pode cuidar bem da gente. Estamos diante de Ti, e diante de Ti nos humilhamos. Diante de Ti, nós humilhamos o nosso coração, quebramos o nosso coração. Senhor, que diante de Ti os nossos ídolos caiam. Que diante de Ti nada se fique em pé. Senhor, que a gente não consiga resistir à Tua presença. Que a gente não possa resistir à Tua presença, Senhor. Quebra nosso coração. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração. Que a gente descanse na Tua graça. Que a gente viva realmente esse misto de contrição e de felicidade pelo Teu perdão. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.